por ela, Lore, eu chego pra bater de frente. Verdade corre o risco, mas aqui corre quente. Sistema treme quando a voz dela vem. Realidade é impacto, impacto vai além. Salve, salve, galera! Esse é o Por Ela Lore e eu sou a Lore. Aqui a porrada é social, psicológica e inevitável. O que você vai ouvir não vem de livro, vem de pele, de perda, de sobrevivência. Sem romance, sem máscara. Hoje a gente vai encarar a verdade do jeito que ela parece. Bruta! Chega junto, galera! Hoje eu vou entrevistar duas mulheres maravilhosas. A Maria Macena. Oi. E a Alice Andrade. Boa noite. Duas mulheres que conseguiram superar os desafios de vida, superar alguns desafios de preconceitos, né? Maria, uma mulher negra, nordestina, que veio da Bahia para São Paulo com as filhas. Alice Andrade, uma mulher trans, também que conseguiu enfrentar todos os desafios e dificuldades e preconceitos e hoje também é uma empreendedora, né? Duas mulheres que empreendem maravilhosamente bem. E agora eu vou deixar com vocês para elas se apresentarem, né? Maria, Olá. Com você. Boa noite. Eu me chamo Maria Macena, sou natural de Salvador, Bahia, sou terapolitana, estou morando em São Paulo há 10 anos, tenho 55 anos, e vim aqui em busca de correria mesmo, com minhas filhas, modelos. E estou aqui nesse corre hoje, trabalhando com a gastronomia afrocentrada diaspórica baiana, nordestina, aqui em São Paulo. É isso, gente. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Alice Andrade. Boa noite, meu nome é Alice, tenho 28 anos, sou uma mulher trans. Atualmente eu estudo para ser uma advogada. No momento, eu vou prestar uma prova para serviços jurídicos. E eu comecei a empreender justamente por conta disso, por conta dos estudos, da vontade de crescer, correr atrás da minha independência e lutar da minha maneira. Legal, sejam muito bem-vindas ao podcast Por Ela Lore. E eu quero começar esse bate-papo com vocês, né? Primeiro, vamos conversar com a Alice. Alice, dentro da sua infância, a sua adolescência, até você chegar aqui, eu queria que você contasse para os nossos telespectadores um pouco das dificuldades que você enfrentou. A gente está no mês Agosto Lilás, né? Que é da violência contra a mulher, que é a nossa Lei Maria da Penha. E, pelo que eu andei pesquisando, né, um pouco da faculdade que eu fiz, que eu sou assistente social, a mulher trans também ela tem o direito, né, à Lei Maria da Penha. Foi feito um adendo dentro da nossa lei e eu sei que as mulheres trans elas passam por muita violência, né? Dentro de casa, fora, num relacionamento, pelas pessoas. Então, eu acredito que você tenha passado por muita coisa, que você vai poder falar para a gente como foi que você superou tudo isso, né? Porque a gente sabe que as mulheres negras e as mulheres trans são a minoria que conseguem empreender, que conseguem estudar, né? Porque até para estudar a gente tem dificuldade. Então, eu queria saber que você contasse um pouquinho para a gente, né, da sua história. Sim, sim. Boa noite, Lore. Boa noite, mãe. É um prazer estar do seu lado, Obrigada, meu amor. também. Com você também, Lore. Uma honra o convite. E a minha história começa bem jovem, na verdade, né? A minha mãe, ela me pegou para me criar com 3 anos de idade, porque quando eu nasci ela não tinha condições na época, que a minha família veio de origem muito humilde, também no interior da Bahia. Então, a minha mãe, quando eu nasci, ela não tinha condições. Aí eu fui criada por uma outra mãe, né, que foi a minha mãe de leite, me criou. Aí com 3 anos a minha mãe foi, me buscou. E, assim, a minha mãe fala que sempre soube, né? Ela é engraçado, ela fala que com 3 anos eu me equilibrava num salto melhor do que ela.
E ela morria de medo de eu me machucar ou alguma coisa assim, mas ela sempre soube. Nunca escondi, não tinha como esconder, né? É algo que a gente não tem como esconder, porque é quem a gente é. Natural. A gente nasce desse jeito, né? Embora as pessoas tendem a dizer que não, mas a gente nasce assim. Isso já foi provado cientificamente que pessoas trans nascem pessoas trans. Isso é um fato. Mas a questão do preconceito, ela chegou na minha vida na época da escola, né? Eu era uma criança, eu estudava numa escola pública e eu sofria bullying devido à minha orientação sexual, porque eu não sabia, na verdade, né, o que eu queria ser. Eu sabia que eu queria ser uma mulher. Isso eu sempre soube. Eu quero ser uma mulher, eu sou uma mulher. E eu, na minha cabeça, com 6 anos de idade, eu me lembro que eu já tinha nome social, que eu nem sabia o que era nome social na época, né? Hoje eu sei. Na minha cabeça, o meu nome era Carla. E as pessoas me chamavam pelo nome morto. Eu fingia que tava me chamando de Carla. Aí eu ia, respondia. E aí, na escola, começou com aquelas piadinhas, porque já tinham trejeitos, né? E eu era uma criança também cheia de conflitos, porque a minha mãe não entendia. Não tinha comunicação que se tem hoje, não se falava sobre transexualidade igual se fala hoje, né? Nas mídias, a todo momento a gente vê o que acontece com pessoas trans, infelizmente. Mulheres trans estão aí. O Brasil é o país que mais mata, né? Mulheres trans e travestis. E é o país que mais consome pornografia de mulheres trans e travesti. Então, o país que mais mata é o país que mais me consome pro sexo. É o país que mais mata mulheres, né, no geral. Mas essa ênfase minha vai nas mulheres trans, porque é engraçado você imaginar. Não é engraçado, né? Mas chega a ser irônico. Você imaginar que o mesmo homem que te olha durante o dia com um olhar de desprezo é o mesmo que te procura à noite numa esquina. E muitas vezes eles vão usando a roupa íntima da esposa, eles vão usando peruca, igual teve esses dias um caso que repercutiu nas redes, né? E eu tive muito tempo da minha vida. Eu me deparei com essa realidade, né? Quando eu saí de casa e eu caí na prostituição. Eu caí nas ruas, né? Primeiro. Porque eu não tinha uma comunicação com a minha mãe dentro de casa, que a gente não se entendia. Eu fui para fazer tratamento com psicólogos, com psiquiatras, e ninguém sabia identificar o que eu tinha. Falavam pra minha mãe que eu não tinha nada, que eu não tinha vergonha na cara. Chegaram a falar pra minha mãe que a culpa era da minha mãe. Aí a minha mãe olhou, eu lembro que a minha mãe olhou pra cara da psicóloga e falou assim, que a psicóloga falou pra ela é desse jeito porque você faz tudo que ela quer. Aí a minha mãe falou, filha, não vem com manual de instrução, né? E não vem mesmo. E eu era uma criança com todos os trejeitos de uma mulher trans. Eu era uma criança trans, né? Porque eu, no meu íntimo, eu me fechava no meu quarto, eu me enrolava com lençol, eu colocava pano na cabeça. Eu já sabia o que eu queria. Eu nunca me identifiquei com o meu corpo. Eu sempre me identifiquei com o corpo, mas com o corpo feminino, né? Eu sempre tive essa fascinação pelo feminino. Então, quando eu tomei a decisão de fazer a transição e eu saí de casa, foi muito complicado para mim, porque eu e a minha mãe, a gente não se falou. A gente ficou muitos anos afastada, porque não tinha um diálogo. Eu era muito cabeça dura, né? Eu não escutei a minha mãe, como a maioria dos jovens, né? Eu fui mais uma filha rebelde. Não escutei a minha mãe e caí na noite. E aí, quando eu caí na noite, meu amor, eu não tinha nada, eu não tinha ninguém, eu não tinha mamãe para me socorrer. Eu tinha uma mão na frente e outra atrás. Eu tinha o meu corpo. E eu vi que os homens queriam o meu corpo. E eu precisava sobreviver de alguma forma.
Foi a forma que eu encontrei de sobreviver. Foi aquela, a prostituição. Mas eu não me identificava com a prostituição. Eu me prostituía, eu vivi na esquina porque eu precisava viver. Eu precisava sobreviver, que eu não vivia, né? Eu sobrevivia. É uma realidade muito triste de mulheres trans e travestis no nosso país, que muitas delas não vivem, né? Elas só sobrevivem. Que você se depara com a esquina como sendo sua única opção de comida e moradia, e você vê que os homens procuram seu corpo para isso. Você faz do seu corpo o seu ganha-pão. E aí eu sofri violência psicológica diversas vezes de clientes. Eu sofri violência física. Eu caí na marginalidade. Não posso culpar ninguém pelas escolhas que eu fiz, sabe, Lore? Eu acho que isso é uma hipocrisia da minha parte. As escolhas que eu fiz foram escolhas que a vida me levaram a fazer. A vida me levou a tomar todas as atitudes que eu tomei. Não me arrependo de nada, porque tudo que eu fiz serviu de aprendizado para amadurecimento pessoal. E quando eu completei 18 anos, eu me deparei no cárcere, né? Eu fui sair com um cliente. O cliente, na hora a gente se desentendeu, tava eu e uma outra colega minha. Ele veio querendo falar que achou que a gente era mulher, que eles têm tudo, toda vez eles falam isso. Eu falei, mas você tá me tirando, né? Aí a viatura passou na hora, tava aquela confusão ali. Eu passei 8 anos da minha vida no cárcere, né? E assim, esses 8 anos foi para mim um aprendizado muito grande, porque eu presenciei muitas coisas, eu vivi muitas coisas, e quando eu saí do cárcere, eu já saí com outra mente. Então eu saí focada a reestabilizar a minha vida. Então, quando eu saí, eu procurei uma reaproximação familiar, eu me reaproximei com a minha família, com humildade. Primeiro, eu deixei a minha mãe perceber que realmente eu estava disposta a mudar de vida. E, assim, a minha mãe me acolheu, né? Ela viu que realmente eu tinha mudado. A minha tia também, que foi uma mãe para mim. A minha tia, ela nunca desistiu de mim, né? A minha tia, ela batalhou comigo durante muitos anos ali, desde quando eu saí de casa, que eu era menor de idade. E ela sempre esteve ali acreditando em mim. Não, dessa vez ela vai mudar, dessa vez ela vai mudar, dessa vez ela vai mudar. Ela nunca desistiu de mim. Aí, dessa vez, realmente, elas viram que eu tinha aprendido, né? E fui atrás do programa Transcidadania, que é um programa da Rede Municipal de São Paulo, que atende todas as meninas trans, pessoas trans e travestis no modo geral. Homens trans e mulheres trans também. E voltei a estudar. E hoje em dia eu estou no programa Transcidadania, que eu faço as minhas atividades uma vez por semana no Centro de Referência Laura Vermont, na Zona Leste. E vou para a escola todo dia. Estou terminando o ensino médio. Semana que vem eu tenho uma prova para um curso de serviços jurídicos, né, que é dentro da minha área que eu quero fazer, do direito. E, assim, esse é só o primeiro passo, né? Só que aí, com tudo isso, veio os gastos. E o curso é de graça, mas o material não é. E aí começou aquilo, você sabe fazer bolo, você faz gostoso e tal. Eu falei, quer saber? Então tá, vou fazer o bolo. Aí comecei a fazer os bolos de pote pra ir vendendo. A princípio, eu só vendia no meu curso, uma vez por semana. Aí foi passando o tempo, agora eu vendo na escola, faço delivery. E tudo isso para complementar na renda, para me auxiliar nos meus estudos. Porque o cárcere deixou uma marca muito grande, né, em mim.
E eu vi muitas meninas trans sofrendo lá dentro. E eu acredito que eu sei que sozinha eu não vou poder mudar o mundo. Mas eu quero ser uma sementinha, sabe? Nessa transformação. Eu quero deixar a minha marca. Eu estava assistindo uma série esses dias e eu me identifiquei muito com uma frase que fala: as pessoas não têm medo de morrer, elas têm medo de morrer e não deixar a sua marca. Porque se você deixa a sua marca, você vai ser lembrada para sempre. E é isso que eu quero fazer, deixar a minha marca na minha comunidade como uma pessoa que fez diferente, que deu a volta por cima e que viu ali na dificuldade uma oportunidade de vencer. Que bom, parabéns, Alice. Você realmente é a diferença, né? É a sementinha que está sendo plantada no coração de outras mulheres trans, homens trans, qualquer tipo de ser humano, porque vencer as dificuldades é muito difícil, né? É muito mais fácil eu me acomodar na minha dificuldade, eu virar vítima e não fazer nada, né? Estudar, arrumar um emprego, tudo isso, por ser uma mulher trans, por ser uma egressa do sistema carcerário, é um monte de dificuldades que a gente enfrenta, que nesse país que a gente está, parece que tudo fica mais difícil, né? Essa história de consumir o seu corpo é outra parada que, quantos homens procuram, né? E são os mesmos que matam, que agridem, que humilham. Eu fico imaginando assim, né? Eu já passei por algumas situações por ser gordinha, e de ouvir assim do empregador que eles não contratavam gordinhas, né? Só mulheres que tinham o corpo escultural. E eu fico imaginando você também, né? Deve ter passado por muito disso, muito mais graves, né? Porque o preconceito em relação ao homossexualismo, a mulher trans, a lésbica, seja o que for, ele é muito grande, né? E logo que você saiu também da cadeia, nós temos aquela história de que uma vez ladrão, sempre ladrão, porque o sistema ele não recupera as pessoas, né? Ele te joga cada vez mais para baixo, porque é isso que o governo quer. E você conseguiu superar tudo isso. Mas tem muita gente, assim, muito telespectador que está ouvindo a gente, que está impressionado com a sua história, que está feliz com a sua história, mas que não tem essa coragem, né? Que se entrega. Conta, assim, algo que te deu força, algo que foi diferente para você fazer, para essas pessoas entenderem que a dificuldade ela existe mesmo. Porque as pessoas podem estar pensando assim, mas ela teve uma oportunidade. Não, você foi atrás, né? Então, fala um pouquinho dessa parte. É engraçado, né? As pessoas podem falar, ela teve uma oportunidade. Eu não tive. Eu fui atrás da minha oportunidade. E a força de vontade de vencer. Eu fui atrás, eu procurei a oportunidade, né? Porque, assim, as pessoas, elas são mal informadas ou muitas vezes são acomodadas. Eu não tenho nada contra as meninas que vão para a prostituição e optam pela prostituição. Eu acho que é direito das mulheres, tanto uma mulher cis quanto uma mulher trans, é direito dela escolher, ter o direito de escolha da onde o meu corpo, que lugar o meu corpo quer ocupar. O meu corpo quer ocupar uma esquina de prostituição? Tá ótimo, o meu corpo vai ocupar uma esquina de prostituição. Mas se o meu corpo não quer, eu vou ocupar qualquer lugar. O meu corpo tem que ser bem-vindo em qualquer lugar. E eu passei por isso. Eu fui uma vez fazer uma entrevista de emprego numa rede de fast food muito famosa, né? Que, enfim, eu não vou falar qual é a rede, mas é uma que começa com M e termina com Donald. Aqui você pode falar. E aí, o que acontece? Eu fui fazer a entrevista, né? Aí fiz o meu currículo, atendia todas as qualificações que eles pediam, eu atendia todos os requisitos, mas eu não fui contratada porque eu
sou uma mulher trans, né? Aí o que acontece? Devido a tantos nãos que eu recebi, porque eu nunca me identifiquei com a prostituição, Lori, como eu falei pra você, eu estava na esquina, mas na minha mente eu pensava assim, um dia eu vou sair daqui, um dia eu vou sair daqui, um dia eu vou sair daqui. Então eu nunca me identifiquei com aquela realidade que a sociedade queria que eu acreditasse que era a minha vida, aquela ali. Não, nunca foi. Então, eu fiz o quê? Quando eu saí do cárcere, já devido a todas as situações que eu vivi lá dentro, porque o que me motivou, do fundo do coração, eu vou te falar agora a verdade, foi ter escutado uma frase uma vez que eu nunca vou esquecer. Eu fiquei muito tempo no cárcere, eu não tive visita da minha família, devido à distância da minha família morar aqui em São Paulo, eu estar numa penitenciária no interior, questão financeira, tudo isso. Então, eu fazia o quê? Eu fazia faxina na cela que eu morava para as outras meninas, era uma cela só de trans. E aí eu fazia faxina para elas. Eu limpava o chão, passava pano. Tinha algumas que me pagavam um pouquinho a mais. Pagavam com o quê? Com alimentação, um pacote de leite em pó, um pacote de bolacha, água e sal, uma caixa de bombom, coisas que aqui você fala, ah, isso é supérfluo. Sim. Às vezes, um sabonete, eu fazia uma faxina para ganhar um sabonete. Um sabonete é R$1,50, gente. Você vai no mercado, tem sabonete de 99 centavos. E aí, uma vez, a menina olhou para mim e ela falou assim, é a sua cara lavar as minhas calcinhas para ter um sabonete para você tomar banho ou para ter alguma coisa para você comer. E assim, aquilo me marcou, sabe? Que eu falei, nossa, o que eu tô fazendo com a minha vida? Porque eu fui uma pessoa que, por mais que eu tivesse os meus conflitos com a minha mãe, mas eu cresci num lar bem estruturado, sabe? Numa família que cuidava de mim. A minha mãe cuidava de mim, a minha tia cuidava de mim. Eu tive amor da minha mãe, eu tive amor da minha tia. Então, assim, não me faltou amor, não me faltou carinho. Faltou um pouco de diálogo, sim, de comunicação, não só minha com a minha mãe, mas a rede de comunicação que a gente tem hoje em dia, que não tinha naquela época. Mas foi isso, sabe? E aí eu peguei e pensei, eu não preciso disso aqui. Eu não nasci, ninguém nasceu para isso aqui, mas eu me recuso a viver essa realidade. Então, assim que eu saí, eu já sabia que tinha o programa Transcidadania, né? E eu fui atrás, que eu falei, não, se tem essa oportunidade, então eu vou atrás. E hoje em dia também as empresas têm políticas de inclusão, né? Sim. Tem política de diversidade. Eu trabalhei, após esse incidente que aconteceu, mas eu trabalhei aqui em São Paulo, eu trabalhei no Carrefour, eu fui operadora no Carrefour. E é uma empresa muito boa também, que tem uma política maravilhosa, né? Inclusive, eu só saí de lá mesmo porque acabou o meu contrato e aí tinha outras pessoas que já estavam há mais tempo do que eu para ser efetivada e a loja era pequena. Sim. Mas tinham outras pessoas LGBTs, então eu sei que não foi um caso de transfobia. Ai, me mandaram embora por transfobia. Não foi. Se eu falar isso, é hipocrisia, né? A gente sabe quando é e quando não Sim. é. E nesse caso, realmente não foi. E hoje em dia também eu fui chamada já por outras empresas para trabalhar. Mas agora mesmo eu estou focada nos meus estudos, porque é algo que toma muito meu tempo. Eu estudo de segunda a sábado, porque já de sábado eu faço cursinho pré-vestibular. Porque eu quero me formar. Esses dias eu estava vendo uma mulher trans que se formou, que é promotora agora no Amazonas. E eu fiquei muito feliz, porque eu me identifico com essa história. Eu não me identifico com a história de uma mulher trans numa esquina de prostituição. Superação, né? Eu me identifico com a história de uma mulher trans ocupando um lugar de poder, de autoridade. Um lugar, muitas vezes, ocupado por homens cis, branco.
Então, o meu lugar também é lá, sim. O meu lugar é num Senado, o meu lugar é num Tribunal de Justiça, o meu lugar é onde eu quiser. O lugar da mulher, independente ela qual for, é aonde ela quiser. Legal. É bem sobre isso. O lugar de qualquer pessoa é onde ela quiser, né? Aproveitando essa parte, né, que você já sabia sobre o programa, né, de Transcidadania, o que você acha que melhorou muito as nossas políticas públicas em relação ao LGBTQIA+, a informação está chegando mais nas pessoas, a oportunidade realmente está maior, né? Eu queria que você também deixasse aí o endereço, o telefone, o site, porque realmente essas políticas públicas, elas ajudam demais essas empresas que trabalham com a inclusão não só, né, do LGBT, mas a inclusão da pessoa que tem outros tipos, né, que nem o negro, a mulher gorda, ou até mesmo pessoas com deficiência, que hoje em dia está tendo, né, essa inclusão. É lógico que os nossos empresários, eles ajudam, porque é descontado um pouquinho lá do imposto, né? Nada é de graça, é tudo espertinho. Mas tá bom, pelo menos está fazendo uma, né? Então, realmente, né? Tem toda essa questão. Tem desconto para as empresas que têm essa política de diversidade, elas ganham desconto em alguns impostos, em algumas coisas. Eu não me recordo exatamente em que, mas eu sei que no imposto tem uma grande redução, sim, de uma taxa. Mas o Centro de Referência LGBT Laura Vermont fica na Avenida Nordestina. Tem o Instagram deles, que é o @CRLGBTI Zona Leste, que é o deles, né? O programa Transcidadania, ele é para todas as pessoas trans residentes no município de São Paulo, na capital. E aí tem vários polos desse centro LGBT. Tem 5, parece, Isso, né? tem. Aqui, só no município. É só aqui em São Paulo, Sim. né? Tem o da Zona Leste, Zona Norte. Centro. Tem o do Centro e da Zona Sul. São 4, se eu não me engano. 4 ou 5, alguma coisa assim. Mas eu sei que em cada área de São Paulo tem um. E também é só dar um Google, gente. Hoje em dia todos resolvem dar um Google. Você joga lá no Google, assim, Programa Transcidadania São Paulo. Vai aparecer. Acho que tem muito que se fazer ainda, tem muito a ser feito. Mas melhorou muito em vista de 10 anos atrás para hoje. Hoje em dia, você vê grandes nomes ocupando lugares de destaque, mulheres trans ocupando lugares de destaque. Então, o Brasil está caminhando. Érica Hilton, maravilhosa, gente. Essa mulher é um luxo, sabe? Amanda Pascoal, você vê. Agora, essa outra trans que é promotora no Amazonas. São mulheres que nos representam, que representam a população trans e a classe LGBT, eu acho que no modo geral, porque elas estão lutando por nós, pelos nossos direitos. Temos deputados gays também, como o Jean Willy, que é maravilhoso, e entre outros, que assim, olha, gente, tem muito o que ser feito ainda, mas a gente está caminhando para um Brasil melhor, sim. E acho ainda que tem que ter penas mais rígidas para crimes de transfobia e crimes cometidos contra a mulher, porque eu estava vendo esses dias, aproveitando a pauta do Agosto Lilás, mas eu estava vendo esses dias uma aluna que fez um TCC que o tema era antes Elise do que Elisa. E aí eu me peguei curiosa no caso da Elisa Samúdio. Porque eu nunca paro. Eu assisto muitos true crime, eu gosto muito. Até porque eu pretendo fazer especialização na área criminal. Então, eu sempre quero estar aprendendo, né, sobre o assunto.
E aí, falei, nossa, nunca pesquisei, nunca me aprofundei no caso dela. Gente, o tanto de socorro que essa mulher pediu... Você assistiu a série? Eu assisti. Na Netflix tem um documentário maravilhoso chamado Elisa, a Vítima Invisível. O tanto de socorro que essa mulher pediu Exatamente. e não foi atendida, sabe? A juíza negou a medida protetiva para ela. Então, aí a outra que vai lá... Gente, eu não tô falando que matar é correto, mas... Da cadeia você sai, do cemitério você não sai. Aliás, a Elisa ela não teve nem o direito, porque tiraram esse direito dela de ter um enterro digno, porque até hoje não acharam o corpo. Coitada da mãe dessa mulher, que não pôde dar um enterro digno para a filha. Sim. E aí, a outra que mata o marido, tá certo que o Código Penal, ele diz que matar é crime. Pena de 12 a não sei quantos anos de reclusão. Por matar alguém. Só que dentro do próprio Código Penal, né, tem as vias de regra, né? A legítima defesa. Brechas da lei. As brechas da lei. Que é a legítima defesa. Tá. Se fosse hoje o julgamento da Elise... Será que condenada ela seria? Porque o caso dela não cabe uma absolvição. Né? No caso dela não cabe uma absolvição, porque ela matou alguém. E lá diz, matar alguém. Mas será que a pena dela não seria reduzida hoje em dia? Ela tá solta já? Ela já tá solta. Já. Mas será que se o julgamento dela fosse hoje, será que ela teria uma pena menor? Porque hoje em dia se fala muito mais sobre isso, né? A Elisa... Será que hoje ela seria ouvida? Então, são questões assim que a gente nunca vai saber. São respostas que a gente nunca vai ter. Mas a gente pode dar respostas diferentes para outras histórias que ainda estão por vir, para que não tomem esse fim trágico para nenhuma das duas partes, né? Porque é muito triste, de uma maneira geral, quando você perde um familiar. Por mais que ele não preste. Verdade. Por isso que a gente está aqui, né? Por isso que eu resolvi fazer esse podcast, para chegar a mais informação, para conseguir alcançar mais pessoas. Porque eu acredito que muitas pessoas elas não têm informação, por isso elas não vão atrás dos seus direitos. Exatamente. Né? Obrigado, viu, Alice? Sua história é maravilhosa. Uma Inspiradora, história né? de dificuldades, mas maravilhosa por causa do desfecho que foi dado, né? Agora eu quero ouvir de manhã. Amanhã, me conta aí como é que foi essa parada louca de sair da Bahia e vir para cá com as filhas, largar Muito tudo. louca. Então, minha história começa nessa... Eu sou uma mulher, sou da área de segurança portuária, mais de 25 anos, sempre trabalhei em área portuária. Fala pra gente o que é segurança portuária. Então, eu trabalhava em um terminal químico, de armazenamento de produtos químicos, onde a gente faz todo esse controle de acesso de saídas e entradas de produtos de materiais. Sim. Né? Por conta de desvio, né? De segurança, com produtos que não pode ser retirado do terminal de qualquer forma, todo esse procedimento. E tenho 3 filhas, né? Tenho a Suélia, que é mais velha, e tenho as gêmeas, Suzana e Suzane Macena. E tive que vir para São Paulo por conta delas. Elas começaram a carreira de modelo em Salvador muito cedo, muito jovem, 10, 11 anos. E a gente teve que viajar bastante para Rio, São Paulo. E nessa demanda, elas tiveram logo que vir morar em São Paulo. E eu tive que acompanhar por conta delas serem de menor, né? E aí eu vinha, voltava, elas vieram morar aqui, eu tive que emancipar elas muito cedo para sair do Brasil, para ir atrás do sonho delas, né? E essa correria, eu tive que vir para São Paulo morar. Aí vinha, voltava, mas gasto é muito, eu também não me sentia tão confortável em estar longe dela. E aí foi um acordo entre família, esposo, né, minha filha mais velha, de todo mundo vir para poder morar em São Paulo. Como eu já estava nesse processo de ir, voltar, eu fui me acostumando aos pouquinhos. Meu esposo ele teve uma dificuldade maior para isso. Minha filha mais velha também precisou vir antes, até um pouco dela já morar, por conta também da carreira. Começou com a moda, hoje ela trabalha como comunicadora, tem podcast também,
né? Que legal. Que é Alimente Seu Sol. Já ganhou 3 prêmios. E essa correria. E aí vim para São Paulo morar, né? E você vem para uma cidade, um estado onde você não tem família, né? Onde você não conhece as pessoas bem. E São Paulo é uma loucura, né? Muito grande, são muitas informações, ao mesmo tempo que você tem tudo, você não tem nada. Aí tem um frio para nos consolar, né? Eu venho de uma cidade quente, de lugar quente, a 10 minutos Que da praia, maravilha. andando. E me acostumei. E aí, nessa correria de trabalho, de processo, eu me vi na situação de empreender, né? Para sobreviver, né? Sobreviver. Não fui para a minha área de trabalho e vim empreendendo, né? Fazendo pequenas coisas, uma comidinha ali, uma comidinha aqui. Tia faz uma comida que eu tô com saudade, manhã faz uma comida que eu tô com saudade, para poder ter esse aconchego, esse afeto, essa aproximação com as pessoas também nordestinas, que, graças a Deus, eu tenho bastante gente do Nordeste ao meu redor. E fomos guiando, fazendo isso. Aí comecei a ir para o centro, a convite de algumas pessoas, a ocupar alguns espaços com a cozinha em movimento, que chama-se cozinha itinerante, onde você se desloca para outros lugares para levar a sua comida, a sua cozinha. E aí fui fazendo, fui ganhando um conhecimento de pessoas, e pessoas também me notando dentro do mercado da gastronomia. Graças a Deus, a comida foi bem aceita. E fui fazendo, fui crescendo, fui criando um nome, criando uma página que se chama Tempero de Manhã _BA, onde eu trabalho com toda essa gastronomia nordestina afrocentrada, né? E fui ocupando lugares, né? Lugares na vida de famílias, de pessoas, né? De espaços, de empresários. E fui fazendo essa correria de trabalho, aonde hoje eu me sustento do meu trabalho aqui em São Paulo. Graças a Deus, eu consegui empreender dessa forma. Trabalho dentro de algumas áreas já fixas, né, como tem, falar um pouquinho aqui do Quilombo, a Parelha Luzia, da Élica Malunguinho, onde é o quilombo que as pessoas pretas vão para se sentir à vontade e aceitam como elas querem, como elas devem estar, sem ninguém estar recriminando, né? Porque, infelizmente, acontece muito essa discriminação, voltando a esse assunto, essa pauta, né? Das pessoas pretas, nordestinas, LGBTQIA+, aqui em São Paulo, em qualquer lugar, no mundo. Sim. E lá é um lugar onde você se sente à vontade, onde você dança, onde você canta, onde você pinta seu cabelo como você quer, onde você veste a sua roupa como você gosta, como você quer, e as pessoas não estão ali para te criticar ou lhe limitar, né? Estou sempre ocupando lá esse espaço, né? Essa cozinha. E dentro desse espaço vai outras pessoas de outros lugares e a gente vai criando vínculo, vai criando amizade e vai sendo conhecida, sendo chamada para fazer festa nas casas, sendo chamada para fazer eventos fechados, né? E você vai ganhando esse nome, fazendo o seu nome dentro desse processo, né? Mas o entendimento, como a Alice falou, da discriminação dentro desse círculo do LGBT, da mulher preta, da mulher nordestina, existe fortemente em qualquer lugar, não é só em São Paulo. Mas a gente está aqui para romper bolhas, para abrir caminhos. Eu me sinto assim grandiosamente muito forte nesse sentido, porque eu sou uma pessoa que eu não tenho medos, eu tenho uma ousadia. E eu passo, se precisar passar no apertado, eu vou passar, se precisar abrir o caminho, eu vou abrir, e eu tenho que estar lá de alguma forma. Ou por meio da minha comida, ou por meio da minha ousadia, ou por meio da minha beleza. A gente passa. Eu me emociono assim um pouco porque a gente sabe da dificuldade. É muito grande. A gente sabe que a dificuldade é grande. Eu imagino que você tenha passado no seu processo. Não sei se exatamente passa, não acaba. Quem pensa que não acaba nunca, gente, esse processo de das pessoas dizer assim, o que é que você está fazendo aqui? Por que você está aqui? Por que você se veste assim? Por que você penteia seu cabelo assim? Por que se maquia assim? Não é porque você veste a roupa assim? Você consegue então, um trabalho que as coisas melhoram, gente, né? Nada melhora. Deixa eu te contar uma coisinha mais rápida, assim, que quando eu comecei, eu não estava empreendendo, né? E aí eu fui para uma vaga de emprego, toda arrumada, toda social. E aí cheguei na fila. Eu comecei a ficar com meus cabelos grisalhos muito cedo. Não é? E foi uma coisa que eu adotei. Que é um arraso o seu cabelo. Nunca liguei, sempre gostei. E aí eu cheguei, eu tava na fila, tinha umas meninas assim mais jovens, eu falei assim,
você tá sabendo que eles falaram que não vai pegar quem tem cabelo branco? Eu disse, sim, mas o meu cabelo é branco e ele vai continuar branco e eu vou concorrer à vaga junto com você. Eu não tinha muita experiência nem em São Paulo, assim, né? Pra mim foi assim, eu digo um baque, e depois eu disse, mas rapaz, como é que eu tô ouvindo isso aqui? Meu Deus, será que ela tem o meu currículo? Será que ela tem a minha bagagem? Você tá entendendo? Então, assim, se você for se limitar pelo que você ouve, pelo que as pessoas ditam para você fazer, você não vai para lugar nenhum. Não vai. Ah, não vou ali porque ele não gosta de uma mulher trans. Eu não vou ali porque ele não gosta de uma mulher que usa dread. Eu não vou ali porque ele não gosta de uma mulher preta. Gente, pelo amor de Deus. Mas eu me gosto, eu vou onde eu quiser, aqui, né? Eu digo a qualquer um, eu tô aqui para fazer essa diferença. Eu sou bem tranquila, mas eu passo. Passo porque você tem que se posicionar de uma forma que as pessoas te enxerguem e saibam quem você é. Não esteticamente, mas o que você já passou na sua vida, o que você conquistou, o que você estudou, o que você sabe fazer, a sua educação familiar, os seus conceitos familiares. Porque tudo isso é muito importante. Graças a Deus você teve uma boa estrutura familiar. Porque isso conta muito no seu desempenho, no seu desenvolvimento e no seu querer crescer, querer dar esse entendimento. Mas não é fácil para a gente. Eu trabalho bastante, graças a Deus, com essa gastronomia. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam, tem pessoas que têm discriminação, porque acham assim, é da Bahia, é macumba, é da Bahia, é do candomblé. Sim, se for, paciência, quem gosta ou quem não goste, é respeito, independente de religião, a gente também tem que Intolerância respeitar. religiosa é crime. Exatamente, respeitar essa discriminação, né? E a nossa Constituição dá liberdade para todos. E a cultura, né? Porque nós estamos aqui no Brasil por causa dos indígenas, por causa do povo preto, negro. Não é por causa de colonizadores que veio aqui colonizar e trazer isso e trazer aquilo. Eles vieram aqui nos roubar, eles vieram aqui roubar a nossa essência, a nossa cultura, o nosso aprendizado, a nossa riqueza. E a gente tem que entrar nesses lugares, principalmente aqui em São Paulo, que é muita mistura e que as pessoas se acham dona de algumas situações por conta. O país, São Paulo, ele é erguido por pessoas nordestinas, pessoas pretas, né? Eu me acho muito rica em me colocar nesse posicionamento, porque, às vezes, tem gente que não tem essa postura e não consegue chegar em alguns lugares com medo. Porque é nordestino. É a grande minoria que chega, né, em algum e lugar. porque é discriminado no Oxente, no Olhe, aonde chega. Já fui muito discriminada por conta disso, porque eu não mudo meu dialeto, minha forma de falar, para agradar ninguém. Eu sou uma mulher de 55 anos, não tenho como mudar o meu dialeto em São Paulo para agradar ninguém. A minha forma de falar, a minha forma de me expressar. Goste de mim dessa forma quem quiser, porque é cultura, é cultural. Eu venho de um lugar que existe cultura. Eu venho de um lugar que existe riquezas culturais. E eu tento colocar isso de uma forma muito, assim, bruta na mente das pessoas, para que as pessoas entendam, não queiram me moldar aqui de uma forma diferente. Ah, você não pode vestir essa roupa estampada. Gente, eu me visto assim, eu sou assim. O que é engraçado, Entendeu? assim, aproveitando isso, as pessoas falam, ele fala errado, ela fala errado. Qual parte eles não entenderam que esse falar é uma cultura de cada região do país, né? Exatamente. E aí eles querem te colocar como uma pessoa burra, uma pessoa ignorante. Exatamente. Que não tem nada a ver. Exatamente isso, sobre isso. É incrível, né? Tipo assim, é cultural, tem coisas que é cultural de alguns lugares, de alguns estados. Assim, aí eu entendo que a Alice, que já vem do interior da Bahia, eu sou da capital, já existe uma mudança em algumas coisas, existe. Imagine de um estado para o outro. O que é que acontece? Muda. Então, assim, eu consigo, graças a Deus, empreender dentro do mercado de São Paulo, né? Fazendo cursos, né? Eu agora acabei de participar de um curso maravilhoso, que é do Diversidade, Buto Diversidade, onde pega pessoas de quebradas, né? Para dar esse ensinamento dentro do empreendedorismo, de fortalecimento, de crescimento, de aprendizado, né? E aí, assim, eu estou me tornando, assim, graças a Deus, uma pessoa com uma bagagem muito boa nesse sentido. Porque, para você também estar no mercado, você precisa desse retorno, você precisa aprender a lidar com ele,
lidar com empreender, porque não é fácil. Você viver de empreendedorismo não é fácil. Eu vivo do meu trabalho, da minha gastronomia. Não é fácil, mas a gente consegue. É um exemplo também assim para a Alice, que é desse mercado, né? De empreender com os bolinhos dela maravilhosos, né? Que a gente está aqui já desejando para comê-los, entendeu? E a gente tem entendimento que a gente pode ocupar o lugar que a gente quer. Que a gente quiser. Porque a gente não tem que ocupar o lugar que as pessoas querem colocar a gente. Por ser negro, por ser trans, por ser gordo, por ser... Na verdade, dread. qualquer coisa hoje em dia é motivo para você ser apontado, né? Exatamente isso. Então, assim, a gente tem que ir para cima mesmo. Eu falo isso como recado para outras mulheres que empreendem dentro da gastronomia, dentro do artesanato. Eu venho de um grupo que eu tenho muitas mulheres. Eu vou fazer questão de replicar isso lá no grupo, né? Porque eu acho que até para o podcast Pod Lore, por elas, né? E, quer dizer, vai ser um fortalecimento. Eu acho que você vai ter muitas mulheres que vão se espelhar dentro desse processo de entender que ela pode. Que existe realmente o dia que a gente está mais fraquinha. Existe, isso é normal, nós somos seres humanos. Que a gente está mais fraquinha, a gente tem um entendimento mais lento, mas existe um momento que você levanta uma leoa e você diz, é assim que eu quero, é assim que eu vou fazer. Eu, praticamente, 99% eu estou nesse mundo meu leoa. Eu não tenho tempo muito para choramingar, como você me vitimizar. Eu não posso nem me vitimizar. Sim. Não tenho como, porque eu preciso ir para cima. A gente precisa ter um crescimento de empreendedores pequenos dentro do mercado se tornando grande. A gente tem que ter o sonho e tem que realizar. De ter vários restaurantes abertos, tem o sonho, sim. Nele não é impossível. A gente tem que ter o sonho de abrir, de ter algo, de ter esse movimento desse capital gerando essa renda. Mas para chegar lá, você precisa caminhar, né? Exatamente, muito, caminhar muito, ter a carinha de pau, ter o sorrisinho na cara, ter o entendimento. Ir para casa cansada, e chorando, muito e no dia seguinte ir de novo. Tem dia que você vende, tem dia que você não vende nada. Tem dia que você vende 40, vamos dizer, acarajé, tem dia que você vende um. E você entender. E você tem que voltar. E assim, eu não reclamo, não. Eu dou graças a Deus que eu posso estar ali, fazendo. Eu sempre digo, eu não vou reclamar, porque tal dia foi muito bom. Hoje não foi, mas amanhã será. Você tem que ter essas perspectivas, essa visão de empreendedorismo, que você pode ter seu crescimento. Porque quando eu me vejo uma mulher nordestina, preta, sem família, em São Paulo... Tenho amigos, bons amigos, mas família. Não tenho irmão, não tenho tio, não tenho pai, não tenho nada. Não tem ninguém em São Paulo. E hoje eu tenho uma corrente, graças a Deus, de pessoas boas ao meu redor, que eu me sinto abraçada como família. E você chegar assim, você empreender do nada, você sair assim, ó. Chegar no centro da penha e dizer assim, vou comprar um tacho de acarajé hoje. E fico com um tacho assim praticamente na cabeça. E comprei meu tacho de acarajé e disse, vou fritar acarajé. Eu vou fazer acarajé. E foi, né? E foi. E fiz o acarajé. Então, assim, para mim, assim, é inspirador. Eu espero que quem veja esse podcast, assista esse podcast, entenda que a gente tem que fazer dessa forma. A gente não tem que ficar esperando a aprovação. Será que vai dar certo? Eu ouvi de pessoas próximas. Você vai dar certo? Vai. Eu só sei vai se porque eu quero que dê. E vai dar certo. E subir, vou botar ali, vou fazer ali, se movimentar. Hoje não deu certo aqui, não, mas ali mais em diante vai dar. Mas ali mais do outro lado vai dar. Então, assim, é sobre esse processo. Entendeu? E a gente tem o entendimento que a gente consegue ter crescimento, ter fortalecimento, ter entendimento, ter essa visão de empreender em um estado que não é seu, de nascimento, né? Mas que você se agregou a ele, que você se adaptou a ele. Hoje eu dou cursos, eu dou palestra no SESC, dou palestra no SENAC, dentro do meu trabalho, falando do meu trabalho. Então, isso, para mim, é fortalecedor. Isso, para mim, é grandioso de uma forma assim, que quando eu me deito na minha cama, que eu respiro, gente, eu faço assim, gente, eu sou muito grande. A gente tem que se sentir. Não espere que ninguém sinta. Aí tem gente que é limitada, que as pessoas dizem assim, mas essa pessoa é muito orgulhosa. Mas se eu não me sentir grande, quem vai me dar essa força? Então, para eu ter essa força, eu preciso emanar ela. Você está entendendo?
e dar esse entendimento a outras pessoas que ela pode, que ela consegue e que a gente consegue estar no mercado de São Paulo trabalhando, sim, sendo preta, sendo LGBT, sendo trans, sendo o que quiser. Você que ocupa o seu lugar. É sobre isso que a gente está aqui para falar. E o dinheiro é muito importante, é necessário, mas esse tipo de sentimento de que você fez a diferença, de que você conseguiu fazer algo, esse não é... O ego fica como, né? Porque você conseguiu superar. A Alice conseguiu superar, né? Dentro de todas as dificuldades que a gente não entrou em detalhes aqui agora, mas... Com certeza. Que foram muitas e muitos anos, talvez, né? Com certeza, dificuldade mas que grande. hoje vocês conseguem fazer a diferença, vocês conseguem levar, né, a mensagem para outras pessoas. Exatamente. E essas pessoas conseguem superar. E eu queria que você deixasse também, viu, manhã? Porque você falou sobre cursos, sobre palestras, né? Como que essas outras pessoas, elas podem procurar esses cursos, se eles são gratuitos, se tem ajuda para essas pessoas, porque muitas pessoas não têm como começar. Então, precisa ter algumas coisas que sejam mais acessíveis a essas pessoas. Com certeza. E aqui no programa a gente quer deixar isso, né? O que elas podem procurar, como elas podem fazer para conseguir também, né, chegar onde vocês chegaram e fazer a diferença na vida delas e de outras pessoas que vão estar perto e vão estar vendo também. A gente acabou de participar, né, no curso da Arcada Vitória, né? Que foi o curso de marketing digital, né? Que a gente fez. Mídia e som. Mídia e som. Foi muito bom, foi um curso rápido, mas é um curso importante que a gente também aprende muita coisa. Que o professor Rafa, maravilhoso, né? A gente está levando assim para a vida, para muitas coisas. E eu participo sempre, eu gosto sempre de participar de cursos, né? Recentemente, eu não estou agora lembrando assim muito, que é muita coisa na minha cabeça. Eu já estou aqui com a cabeça em setembro. Né? Então, assim, tem algumas instituições de escola, universidade aqui na área da Zona Leste, que tem alguns cursos, né? Gratuitos, que às vezes até a pessoa ir procurando, custo, então, né? ajuda de custo. Eu participei já pela segunda vez desse Diversidades, né? Ele tem sempre patrocínio de algum órgão grande. E são pessoas que vão, se inscrevem, são selecionadas, participam desses cursos. No final do curso tem uma seletiva. Normalmente, as pessoas que têm uma assiduidade nas presenças, que se destacam também, né? Que está sempre participando das aulas, respondendo as tarefas. No final, tem sempre um aporte financeiro onde ajuda essas pessoas, dá uma alavancada no seu negócio, né? Uma ajuda de custo, que faz a diferença. Então, assim, é muito importante. Nesse sentido de cursos, eu me sinto assim, muito grandiosa aqui em São Paulo, porque existe bastante cursos, se você procurar na internet ou até de boca em boca, outras pessoas que já fez, como eu já repliquei para a Alice, já repliquei para outras mulheres, que eu acho que é importante. Eu disse, não vou ficar de olho aqui, quando chegar para mim no próximo, já vou sinalizar para você fazer. Esse último mesmo que eu fiz, eu levei 2 amigas da área da beleza, onde elas fizeram e conseguiram passar, conseguiram ir até o final e ficaram muito felizes. Então, assim, é uma ajuda para a gente que vem de quebrada, é uma ajuda para a gente que vem da classe social mais fraca, menos vista, né? Para empreender. Então, é uma ajuda muito bom. Já participei de alguns eventos maravilhosos, como o Negritude Globo, que é um evento babado, muito bom, que existe todo ano aqui em São Paulo. Expo Favela, muita coisa boa, graças a Deus, chegou a mim, né? Nessa comunicação que eu tenho, nessa visibilidade que eu vou para os lugares, então as coisas chegam. Então, para mim, foi muito fortalecedor estar dentro desses eventos. Recentemente, eu participei de um evento no Enegrecer, que foi dentro de uma igreja batista, onde havia várias religiões, assim, sabe? Tinha religiões de todos os lugares, de todos os cantos do mundo, e todo mundo se entendendo, e todo mundo se comunicando. Essa diversidade é importante, porque não é o que é meu, não é o que é seu, não é o que é seu, é o que é de nós todos. Tem então, oportunidade para todos. Exatamente, seguir os seus objetivos e aproveitar as oportunidades. Porque o que eu entendi, de entendimento, para finalizar, é que eu e a Alice, com todas as adversidades, com todas as dificuldades, não sendo nenhuma maior, nenhuma menor que outra,
nós conseguimos procurar lugares e se adaptar a lugares e chegar a lugares. Não vimos dificuldade, não colocamos paredão. A gente não vai conseguir, a gente não pode. Nós fizemos também as nossas oportunidades chegar até a gente e fazemos, e vai chegar mais. Por quê? Porque a gente ficou destemida. Devido a ouvir tanta coisa, passar tanta coisa, nós ficamos destemidas. Entendeu? Eu sou mãe de 3 meninas de modelos pretas. Minhas filhas, quando chegaram em São Paulo, a primeira coisa que quiseram fazer foi alisar o cabelo delas. Entendeu? A aceitação do mercado. Hoje elas são meninas referência que deu caminho a muitas outras meninas vindo do Nordeste, de Salvador, e aceitar o seu natural. Então, assim, para mim, isso é fortalecedor. Não para mim, assim, como mãe, eu não sei. É uma coisa muito louca. Mas a gente vai, entendeu? Moldando, entendendo e passando essa experiência. Hoje eu trabalho com a gastronomia, eu já fiz trabalho como atriz. Estou com o lançamento de uma websérie. Nossa, Aí que chique! Está em Berlim, né? Passando, né? Essa semana em Berlim. Vou dar uma postadinha depois lá no Insta. Faço alguns trabalhos com moda, nas oportunidades que aparecem, comerciais, essas coisas. Então, assim, a gente se joga. A gente ficou destemida. O mercado não limita a gente. A gente entra no mercado. A gente abre as portas para entender que a gente pode estar em qualquer lugar, né? Dentro desse furacão louco que é São Paulo, que é o mundo, né? Não vou falar São Paulo, o mundo das adversidades, das informações, das aceitação. E estamos aqui para isso, para fazer a diferença e dar exemplos e fazer com que mulheres se fortaleçam com o nosso exemplo, com a nossa trajetória, com o nosso caminho, que entenda que elas podem também estar nesse lugar. Né? Sim, a mulher pode estar onde ela quiser, né? E assim, São Paulo é uma capital cheia de oportunidades para todos, todas e todes, né? As oportunidades estão aí. É só correr atrás, porque realmente, se for depender das mídias, da TV aberta, pra gente ficar sabendo das coisas, é muito difícil. Coisas que são para o bem, coisas que são para fazer o bem, pouco acesso, né? Então, se você não for atrás, você não vai achar. Se você ficar sentada... Você ficou sentada... Eu não fiquei, mamãe. Também não. Sentada no meu sofá, assim... Ai, Ô céus, ó será vida, que vai ó azar. acontecer uma Não. oportunidade? O será pra mim... Nossa. O será pra mim, ele não existe. Ai, nossa. Talvez também não. Eu sou trans. Nossa, se eu sair, o mercado não vai me aceitar. Ai, porque eu vou sofrer preconceito. Meu amor, eu sofro preconceito todo dia. Só de eu sair no meu portão, E a não minha vai vizinha mudar. já me olha torto. O será? A minha vizinha me olha O torto. talvez. Só de eu sair no portão. Querer não existe. Não existe. A gente, pra gente, a gente consegue. É meu, eu tô lá, tá me esperando. Lógico, meu amor. E eu saio linda e vou. E esses dias saiu eu e a Brenda, a gente foi... A pessoa, quando ela quer fazer Inclusive, as a coisas... Brenda tá aqui. Isso, Quando a maravilhosa. Quando a pessoa quer fazer as coisas, a pessoa pega e faz. Ela olhou pra minha cara e deu um surto nela, igual deu na manhinha, que falou assim, ai, vou comprar um tachacarajé. Ela falou assim... Pois eu mas vou é comprar sobre umas isso. marmitas e a gente vai vender marmita. E bora Eu falei, ver. demorou, amiga, vamos. Mas E a é gente sobre foi, isso. fez. E assim, é legal porque a gente foi... E por mais que a gente não vendeu tudo, ela levou as marmitas, eu levei os bolsos, por mais que a gente não vendeu tudo, mas valeu a pena o passeio, a diversão, a companhia. E você fez, sabe? né? A Você não gente ficou com fez. medo. E Fez. uma Mas tem dá que ser apoio isso, pra Brenda. outra, porque isso é Mas muito tem que ser importante. E falta na comunidade, na própria comunidade trans, o apoio. O apoio. De uma dar apoio pra outra. Poxa, amiga, você quer fazer? Não, vamos lá, isso aí, vamos. Infelizmente. E eu te apoio e tamo junto e vamos pra crescer. Não. Ela, nossa, mas ai, você vai fazer isso? Ai, mas você acha Parece que você vai roubar o lugar dela, né? Ela não quer que você cresça. Ela quer só pra ela. E a gente tá agora com um projeto maravilhoso que a gente tá planejando aí, que eu vou contar aqui pra vocês em primeira mão. Conta. Que a gente tá preparando
Manas Doces, que vai ser uma... Que delícia! Vai ser como se fosse, assim, uma padaria artesanal, né? Porque a Brenda, ela faz pães maravilhosos. Muito bom. Ela faz Já pudins quero, hein? maravilhosos. Já quero. E assim, a gente vai entrar com doce, salgado, pão de forma, pão tradicional. Todo tipo de coisas de padaria, assim, sabe? Só que vai ser uma coisa mais artesanal, gourmet, para atingir um outro público, porque a gente quer chegar nas meninas trans que estão em situação de vulnerabilidade, que estão, às vezes... Que querem trabalhar. Que elas vejam uma oportunidade, né? Também, sabe? Empregar também, né? Empregar Porque- também, porque é uma... A gente começa de baixo, ninguém começa construindo uma casa no teto. Mas a gente quer, um dia, Deus permitindo, né? Porque tudo tem que ser na permissão do Senhor. A gente planeja, mas se Deus falar que não vai ser desse jeito, ele tem outra coisa melhor, aí vai certeza. dar vontade dele. Mas a nossa vontade é o quê? Resgatar essas meninas que estão numa esquina de prostituição, que querem uma oportunidade no mercado de trabalho, muitas vezes não encontra uma oportunidade. né? Encontra né? mesmo. E a gente quer ter a nossa padaria artesanal, sabe? E contratar meninas trans para trabalhar, para atender, para trabalhar num caixa, para fazer uma cozinha, para aprender como que faz uma massa de pão. Eu mesma, gente, não sei. Fui tentar fazer um pão esses dias, meu amor. Mas sai. Ficou. Eu mesmo um trabalho muito com esse desastre. mercado. O LGBT, pessoas, meninos pretos, nordestinos LGBT, que vem normalmente a maioria, assim, que vem trabalhar com moda, tá sempre na minha escala de trabalho. Tem sempre 2, 3 trabalhando comigo. Às vezes a equipe tudo. Aí o pessoal faz, nossa, um bocado de Só viado. trabalhamos juntas. Mas trabalhando. Empreendendo Trabalhamos e empregando. juntas. Exatamente, ela trabalhou Trabalhamos comigo. juntas já. Que maravilha. Eu tô querendo sequestrar a Brenda pra trabalhar comigo. Imagina que babado que não deve ter sido. Gente. Mas aproveitando, deixa o seu arroba dos seus doces, do seu bolo, onde vão procurar depois a padaria artesanal. O papo tá maravilhoso. Aqui já saiu vários outros assuntos que eu quero abordar com vocês sobre religião, sobre, bom, inúmeras coisas a gente tem, sobre egressos, né, do sistema prisional. Importante. Enfim, sobre as feiras, sobre lugares para procurar curso. Isso. Né? E eu quero agradecer. Maria, manhã, você também deixa o seu arroba. Qual vai ser a próxima feira que você vai estar lá? Aonde a gente acha o seu acarajé para comer? Por favor, deixa aqui pra gente. Todo domingo estou na feira aqui da Vila Esperança, na Adega do Vavá, número 75. Do ladinho da adega, estou com um espacinho lá maravilhoso, tem mesinha para sentar, com acarajé. Né, na feira dia de domingo, normalmente das 9 às 2h30, 3 horas da tarde, porque às vezes tem outros corre, eu tenho que picar a mula e correr para ir para outro, porque o babado é forte. Tem uma página que se chama O Tempero de Manhã _BA, onde tem uma bonequinha assim sorrindo, que é a minha foto. E aí vocês podem ir lá, encomendar, não estou no delivery ainda, mas pode falar diretamente comigo pelo Insta, e a gente dá um jeitinho, se rebola e vai lá e faz essa entrega. É isso aí. Alice, E a padaria, a gente está ainda em processo de produção ainda, Pronto, já tô encomendando, vendo tudo certinho, material, tudo. Mas quem quiser já, tá, gente? O nosso Instagram é @a.amor_em potes, tá? Vai ter uma sobre fotinho isso. minha lá. Entendeu? Sobre esse Vocês potinho de podem ir bolo, lá. que todo amor em pote está aqui dentro, hein? Pode ir lá e fazer o seu pedido, tá? Se a gente faz bolo. Tem pão também, se quiser Bolo pedir o festas. pão, a gente faz o pão também, tá? O aniversário, Acompanha, bolo de aniversário, kit festa a gente tem. Recomendo o tá? seu, Lore. meu aniversário mês que vem. E quem quiser acompanhar a gente também, é só ficar ligada lá, porque a gente sempre tá postando as coisas que a gente faz no nosso dia a dia.
E vem dar risada com a gente, se divertir com a gente. Que aqui é babado, viu? Se quiser montar uma festa com Tempero de Manhã _BA, pode montar a festa com as delícias da Bahia e as doçuras do amor em pote, que a gente faz collab e monta a sua festa. Pois é, gente, já fazer uma festa temática aí, o que acho que é pau pra toda obra, é 1001, Eu mesmo meu tô amor, é sempre Bombril, 1001 tô sempre replicando. Querem, a gente faz. Tô sempre replicando o trabalho dela, passando contato É para isso encomenda de bolos. Olha, A tem gente uma faz menina que delivery. faz. Todo mundo, né? Sim, a gente Exatamente. faz delivery também, se precisar, quiser, a gente leva bolo, leva sanduíche natural, leva pão caseiro. E agora a gente tá vendo também que em breve a gente vai estar na feira, dia de domingo também, Adoro. na mesma feira da manhã. Que bom. Só que a gente vai ficar lá no comecinho, perto. Mas a gente vai ter um radinho pra gente estar se falando. Obrigado. Vou providenciar essa comunicação. Obrigado. Esse bate-papo foi maravilhoso, foi de muito crescimento. Acredito que muita informação para as pessoas que vão nos ouvir e nos ver, né? Hoje a gente conheceu a história dessas mulheres, né? Que superaram de várias formas, que recomeçaram sempre que foi possível. Eu agradeço imensamente vocês, né? Por essa generosidade, essa coragem que vocês tiveram, né? Esse episódio eu espero que tenha tocado em vocês, que vocês possam ter coragem de buscar os seus direitos, que vocês possam ter coragem de arriscar, né? Que vocês possam ter coragem de chegar onde vocês querem. Esse foi o Por Ela Lore. Até o próximo episódio, galera. Valeu! Por ela, Lore, eu chego pra bater de frente. Verdade corre o risco, mas aqui corre quente. Sistema treme quando a voz dela vem. Realidade é impacto, impacto vai além.